Olá, bom dia. Tudo bem com você e com vocês? Então, depois da feliz avaliação, vamos prosseguir nesta manhã. Olha só, primeiro eu devo dar um aviso a você. Eu, sem querer, aí eu saltei a minha própria programação. Acho que foi entusiasmo de Guadalupe pelo México. Então eu pus na cabeça nesses dias que tinha que falar dos franciscanos. Quando fui olhar há pouco, eu vi que não eram os franciscanos. Mas vamos então com os franciscanos, porque foi o material que eu consegui agora nas últimas horas e dias aqui preparar para vocês hoje. Nós vamos falar então de uma iniciativa dos OFM franciscanos no México, os assim chamados 12 Apóstolos do México, porque foram enviados num grupo de 12. Era o terceiro grupinho que ia, né? Mas assim, de forma oficial, foi o primeiro. Os 12 Apóstolos do México. E vamos perceber lá uma coisa muito interessante, porque é um momento que dentro de um período de 50, 60 anos, nós temos assim um sonho de uma nova forma de ser igreja, de uma igreja nova, uma igreja renovada em relação aos padrões que eles conheceram na Europa ou na Península Ibérica. E isso me parece que é um resultado, né? E a gente pode perceber o contexto espanhol, né? De unificação política, de expulsão dos árabes, de contenção dos judeus, né? Que mais? De influência humanista que chega também na Espanha, de movimentos de restauração, de reforma, assim, digamos, de congregações religiosas e também de bispos e dioceses. Isso tudo ali no final do século XV para o começo do século XVI, quase junto com o início da Reforma Protestante. Então, nós temos aqui uma fúria espanhola, digamos assim, num bom sentido. Então, esses primeiros franciscanos, eles se tornaram notáveis pelo seguinte, porque eles tiveram um grande espírito de entrega, de doação, de desprendimento, assim, são heróis, assim, né? Segundo, porque eles se notabilizaram por muitas iniciativas. Por exemplo, no campo literário, nós temos obras importantes que ainda hoje são referência para a gente entender os primeiros momentos da chegada do cristianismo ou da Igreja Católica ou da fé em Jesus Cristo, para ficar um pouco mais amplos, né? Naquelas latitudes e com aquelas gentes também, né? E depois, então, vários livros que foram escritos, por esses frades. Nós temos também uma série de iniciativas no campo educacional, muito interessantes também. E, evidentemente, também no combate à idolatria. Combate à idolatria, interessante observar isso, né? Então, vamos retomar este assunto aí. Estava dizendo, né, que é um período assim é um período, digamos, de sonho, de grande empenho, né, por parte dos franciscanos, principalmente, mas não só. Eu até lembro aqui que tem o Henrique Dussel, tem até um livro, e ele reúne uma série de biografias de bispos do século XVI, começo do XVII, digamos, de bispos de fato empenhados na evangelização e interessados e com iniciativas muito boas aqui na América Latina. Bem, mas depois então das iniciativas deles, os frades eles são pedidos por Hernán Cortés, aquele que conquistou o México, né, que conduziu, que liderou ali o grupo de espanhóis para saquear, né? Não só saquear, tomar aí o Império Azteca, né? Bom, mas depois de um certo tempo, tem autoridades civis que começam a resmungar e
e agir contra os franciscanos, por exemplo, no seguinte, porque os franciscanos estão muito próximos das pessoas e dos indígenas e aprendem a língua dos indígenas, escrevem em náhuatl. E, portanto, eles têm essa proximidade. E as autoridades espanholas, evidentemente, estão interessadas em dizer o seguinte: agora, daqui para frente, aqui se habla espanhol, e somente espanhol. Então, quer dizer, eles boicotam um pouco as iniciativas dos frades de favorecer e de aproximar-se tanto das populações indígenas. Isso da parte civil. Da parte da própria igreja, nós temos o seguinte, nós vamos ver ainda, nós temos aí por volta de alguns anos, mas digamos, temos alguns concílios regionais e de arcebispos, tanto aqui no Peru como no México, por volta da década de 1580, no início, que reforçam então o protagonismo e a autonomia, o protagonismo, melhor dizendo, né, dos bispos. É que os frades, quando chegaram ali, eles tinham plenitude de poder, eles passavam por bispos, né, fundavam comunidades, igrejas, etc. Eles agiam como se fossem missionários plenipotenciários, né? Bom, e com os bispos, então, vem também depois catecismos e vem, assim, as ideias do Concílio de Trento, que entra aqui. Então, aquele sonho, assim, de uma igreja nova, de uma igreja diferente, mais livre, mais humanista, mais assim, atenta à liberdade das pessoas, de responder pela sua fé, etc., ela passa a ser, assim, não muito mais prezada, né? Ela passa a estar em segundo plano. E os próprios frades também, a gente percebe, acabou aquela iniciativa, aquele empenho, aquela irrupção assim naqueles primeiros tempos. Então é interessante também ver esse fenômeno já por esse lado, tanto da enculturação como também já dos processos, digamos, de estabelecimento de uma mentalidade cristã, de cristandade europeia ou especificamente espanhola, nos países espanhóis. Então, estes 12 apóstolos do México nos vão poder dar este olhar, esta perspectiva ali, que é muito interessante. Bom, eu passo aqui nas atividades e no Classroom algum material e sugiro alguma possibilidade para vocês. Eu me permito, assim, orientar vocês no seguinte sentido. Primeiro, leiam o resumo que eu faço ali, uma síntese, passe os olhos mesmo rapidamente, né, porque vocês já podem ver um pouco, assim, as ideias principais, as pessoas, etc., por onde se mexem, né, mesmo que seja bastante sucinto e indicativo só. Segundo, vocês leiam as instruções, orientações ou diretrizes, podemos dizer, que o geral dos franciscanos dá àqueles 12 frades, né, que vão para o México, né? Quais são as diretrizes? Então é interessante notar ali as características franciscanas e a postura diante do mundo novo que eles vão enfrentar, como o geral pensa e os orienta. E eles vão seguir essa orientação, né? Embora não seja só do geral, né? É mentalidade bastante difundida, o que está escrito ali. Então, ler aquelas instruções que são bem interessantes. Pronto. Se sobrar tempo, e vai sobrar certamente, aí eu dou duas opções. A primeira, eu pus um ali no número, acho que é o terceiro arquivo, que é uma série de links. Eu selecionei, tem uma série de outros, mas assim não tem muito conteúdo, são isso, aquilo. Esses que estão aí, eles têm bom conteúdo, todos eles. Só que são um pouco difíceis, são um pouco chatos, eu acho, de seguir. Mas eu sugiro o primeiro ali, que é uma entrevista, é um pouco mais dinâmica, assim. Uma entrevista é um programa feito numa televisão, então é um mexicano que entrevista 2 frades lá, bastante sabidos, né, a respeito dos primeiros tempos dos frades. É um espanhol um pouco mexicano, um pouquinho difícil. Se você achar difícil, desista, né? Tem o segundo vídeo também, que pode ser interessante, que é o historiador e frade, também o Morales, Francisco Morales, também fala dos primeiros franciscanos, etc.
Mas se achar isso um pouco difícil de entender por causa da língua, tem um texto, acho que é o arquivo 4, que é também de um outro, de um franciscano mesmo, e Francisco Morales. Tem um texto redigido que eu transcrevi ali, e então ele narra o primeiro desenvolvimento, etc., dos franciscanos. Podem ficar lá, não precisa ler até o fim, ou vão até o tempo permitido em aula. Não quero que ultrapassem, né, evidentemente. Tá bom? Depois ainda eu coloco mais um texto lá do Frei Bernardino de Sahagún. Na síntese eu chamo a atenção para a importância desse frade aí, Bernardino de Sahagún, e ele falando sobre o colégio que os franciscanos fundaram lá na cidade do México. Dizem que é o primeiro instituto de ensino superior nas Américas, 1536. Então, ali para filhos dos nobres, inclusive aquele que redigiu lá o Nican Mopoua, Antônio Valeriano, era um aluno ali daquele colégio. Então, aquele colégio lá, ele passou também pelas vicissitudes, né? Fundado, tem vários frades aí que vieram da Espanha, eles são assim literatos, são pessoas de muito conhecimento, de estudo. Aliás, vocação e estudo, elas se combinam, né? Ou se coordenam, se juntam, né? São amigas, né? Que se correspondem, assim por diante. Bom, então, eu levo um texto lá que é de 1576. Esse colégio aqui, ele na primeira fase, os frades pensavam em um seminário. Depois, em 45, 47, por aí, ali eu acho que tenho a impressão que foram autoridades religiosas, civis, etc., dizendo assim que habitantes indígenas não servem para ser padres. E eu não tenho um pouco em dúvida se serviriam para ser religiosos. Acho que religiosos franciscanos também não. De modo que o colégio passa a ser de seminário, aliás, alguns dizem que no começo era um seminário, e depois então passa a ser um colégio, e dirigido pelos próprios ex-alunos lá, e dirigido muito bem, mas a partir meados da década de 560 ou 70, melhor dizendo, em diante, ele começa a não ter recursos, começa a ser muito criticado, etc., e ali para 590, por aí, etc., praticamente termina aquela belíssima iniciativa. Bom, então lá tem um texto lá só para ilustração, se alguém quiser, tiver curiosidade, pode lê-lo em horas oportunas, como também pode ver outros filmes aí selecionados, etc., a respeito dos franciscanos lá no México. Tá bom? Então, vamos nós aí, vamos ocupar bem o tempo ali, vamos olhar um pouco esta iniciativa aqui dos franciscanos no México e que trazem assim um sonho que não é só deles, mas é um sonho de igreja espanhola que vem assim de um tempo de muita renovação e de muito dinamismo, assim, embora os tempos não sejam assim tão rápidos como hoje, né? Mas é um momento de sonho. Então, o sonho é interessante sim, mas ele tem sempre que fazer as contas com o possível, né? Com a realidade social e histórica, etc. Mas, mesmo assim, né? Não deixa de ser sonho. Tá bem, então, boa ocupação para vocês. Hoje, assim, é bem o tipo leitura e um pouco mais calmo, tá bem? Valeu, então, tudo de bom. Qualquer coisa, estou na linha, tá bem? Obrigado, até, estou à disposição.